Você já ouviu falar da teoria da evolução de Darwin? Com certeza, se você não viveu nos últimos 100 anos em uma caverna, já deve ter ouvido falar da famosa teoria da evolução de Darwin. Nem sempre o mais forte sobrevive, mas aquele que se adapta, aquele que se molda a diferentes tipos de ambientes e épocas. Esse pensamento moldou por muitos anos a filosofia ocidental, o pensamento, a forma de pensar, né, de pessoas da Europa, Estados Unidos, Brasil, América Latina, tudo. As empresas também. Sempre tem que se adaptar. Você vê muitas empresas hoje na corrida da inteligência artificial, querendo a todo custo implementar a inteligência artificial, automação, marketing digital nas suas instalações, nas suas operações. Por quê? Porque todas as empresas estão fazendo isso, a maioria das empresas estão fazendo isso. Então, as empresas não querem ser deixadas para trás, querem se adaptar, querem se moldar. Claro, realmente, muitas ferramentas de inteligência artificial, muitas ferramentas de automação vieram para moldar, mudar de forma grandiosa as empresas, mudar para melhor, otimizando custo, otimizando tempo, otimizando também até a inteligência. Então, as empresas elas estão realmente se moldando, se adaptando para elas sobreviverem, para elas venderem mais. Essa teoria de sempre se adaptar, você sempre tem que se moldar, independente de como está. Ah, o Brasil está em crise, tem que se adaptar a isso. Independente de quem esteja no poder, a legislação, quem está, né, acima de tudo, temos que nos adaptar para vender mais, para sobreviver. Outro pensamento que moldou a filosofia ocidental bastante é a de René Descartes, penso logo existo. Temos que tomar decisões com base na razão, sim. E muitas empresas implementam isso muito, muito, né, no seu dia a dia. Sempre a razão, relatórios, geram aqueles relatórios grandes e fazem mudanças de acordo com aqueles relatórios. Claro, isso também é muito importante. Você tem que se basear sempre na verdade que está mostrando, o que os números mostram da sua empresa. Se as vendas estão caindo, por que estão caindo? Ah, porque está chegando poucos leads. E por que está chegando poucos leads? Porque está investindo um pouco em marketing digital, porque não está se adaptando, porque não está gerando ali receita, né, com inteligência artificial. Então, a base de dados ela é muito importante para agir com razão. Só que esse pensamento da razão já foi muitas vezes refutado. René Descartes, o próprio René Descartes foi refutado, né? Existe um neurocientista português chamado Antônio Damasio. Ele neurocientista, na verdade, ele ficou muito famoso em refutar René Descartes. Ele publicou, né, no seu livro O Erro de Descartes, que é muito famoso, inclusive, esse livro, recomendo, tá? Muito bom esse livro, onde ele aponta ali, ele prova nesse livro que essa teoria de René Descartes, penso logo existo, tem ali os seus problemas, tem algumas coisas que não fazem muito sentido. Na verdade, a gente muitas vezes precisamos sentir. Sentir é necessário para decidir. O sentimento é muito importante também. Nesse livro de Antônio Damasio, ele conta a história, né? Vou pegar aqui para lembrar, Phineas Gage. Phineas Gage, de 1848. Bem, Phineas, ele era um líder de uma ferrovia em 1848, nessa época, né? Muito tempo. Antigamente, como que eles faziam os trilhos, né? Para os trens andarem. Eles explodiam, muitas vezes, algumas pedras que estavam no caminho. Em vez de desviar, né? Claro, o trilho do trem não pode desviar, tem que ser sempre reto. Então eles encontravam ali alguns obstáculos e em vez de tirarem, fazerem todo o trabalho, eles costumavam explodir, né, com dinamite, com pólvora, as pedras. Até que uma certa vez aconteceu um acidente gravíssimo com Phineas. Ele, acho que ele foi explodir uma pedra. Eles, como que eles faziam? Eles abriam a pedra, colocavam a dinamite dentro da pedra e acendiam e explodia. Porém, acho que quando eles fechavam, eles colocavam um revestimento ali na pedra antes de explodir. Phineas, ele abriu a pedra, né? Colocou a dinamite, a bomba,
só que não tinha um revestimento para cobrir a pedra. Então ele colocou uma estaca de ferro dentro da pedra e explodiu ela. E aconteceu um acidente terrível com ele. Essa estaca de ferro atingiu o crânio dele. Tem até algumas fotos, eu posso até mostrar aqui. Atingiu o crânio dele, bem afetando bem o córtex pré-frontal, que é a região onde toma ali decisões, onde o nosso cérebro toma decisões. E por um milagre, o Finis não morreu. Tá? Ele, na época, não tinha o medicamento que temos hoje, penicilina, né, toda a parte ali de antibióticos. Ele sofreu alguns problemas de infecção, né, na ferida dele, mas milagrosamente ele não morreu. Ele realmente sobreviveu a esse acidente terrível. E depois de um tempo ele voltou a trabalhar normalmente. E nisso que ele voltou a trabalhar, o pessoal, né, os colegas de trabalho dele perceberam uma mudança de sua personalidade muito grande. Antes, né, desse acidente, ele era uma pessoa feliz, uma pessoa calma, tomava decisões muito boas. Ele era o líder, né? Ele era o chefe daquela ferrovia. Né? Ele era o chefe ali do, dos pessoas que estavam operacional ali. E ele era um ótimo líder, tomava decisões muito boas, era um feliz, costumamente feliz, fazia algumas brincadeiras divertidas e tudo mais, conversava com as pessoas de uma maneira muito boa. Depois desse acidente, ele mudou totalmente a sua personalidade. Ele mudou, começou a ficar mais retraído, mais fechado, mais agressivo, ficou realmente mais insultando as pessoas, falando palavrões e tudo mais. A esposa dele, no livro, conta que a esposa dele comentou que ele tinha dificuldade até de tomar pequenas decisões, como por exemplo, você quer café ou chá hoje? Ele, não sei, ele não tomava mais decisões baseado na razão. Ele tinha essa dificuldade. Com o acidente, como o acidente afetou grandemente, né, o cérebro dele, ele foi a diversos especialistas. A esposa dele levou ele para diversos médicos, psicanálise, psiquiatras, enfim, todos para analisar essa mudança de comportamento. Mas o fato é que ele realmente se tornou uma nova pessoa, porque ele estava ali afetado. A estaca de ferro atingiu bem na parte do cérebro, né, das emoções dele também. Então ele começou a não sentir tantas emoções. Então ele tomava decisões, não conseguiam, na verdade ele não conseguia tomar decisões, né, muitas decisões boas, porque ele não estava tendo mais sentimentos, né, não estava tendo mais tanto ali o sentir, somente a razão. E isso realmente afetou ele de uma forma significativamente. Então, com essa teoria, com esse livro, Antônio Damasio ele realmente moldou e mostrou como é importante você sentir, você mostrar para o seu cliente, mostrar para o seu lead o sentimento de ele perder vendas, de ele perder dinheiro. Nem sempre tudo é baseado nas vendas. A forma técnica como que você fala, muitas vezes aqui na Quatro Rios, né, nossa agência de marketing digital, a gente conversa com muitos corretores de plano de saúde, muitos empresários. E no começo eu sempre vendia com eles, eu sempre falava para eles assim, olha, não, porque você precisa gerar mais leads, que os leads vai gerar mais vendas, você precisa aumentar ali a sua demanda, precisa ter um CRM, termos muito técnicos, que muitas vezes a maioria dos empresários não entendem. A maioria dos empresários não é que não entendem, muitos até entendem, mas eles não ligam. Agora, quando você vai realmente na dor do empresário, na dor do seu cliente, olha, você precisa investir mais no digital porque senão sua empresa vai ser deixada para trás. O seu concorrente está gerando leads, o seu concorrente está fazendo campanha no marketing, no tráfego pago, campanha no Meta Ads, no Google Ads. É muitas vezes isso que eu passo para os empresários. A dor dele ter, ter que deixar, né, dinheiro na mesa, de perder dinheiro, a dor de perder dinheiro. Isso é muito frustrante para a maioria dos empresários. Então a gente realmente fala como isso é importante, a, aliviar a dor dele, para ele não deixar, né, de vender, para ele sobreviver.
Então, muitas vezes a gente precisa ter a questão do sentimento, né? O que o seu cliente sente quando ele não conta com o seu produto, ou quando ele conta também, quando ele está com o seu produto, sentimento. Pô, a Disney é campeã em fazer isso, né? Os livros deles, os filmes, o parque, se você for no parque deles na Disney em Orlando, cara, é uma experiência fantástica. Eu nunca fui, espero um dia ir, mas deve ser uma experiência fantástica, porque eles mudam muito a questão do sentimento. Eles realmente atingem ali o sentimento do seu telespectador, da pessoa que vai no parque, para que ela realmente possa ser ali um cliente fiel dela, né? Você vê que muita gente gosta muito da Disney, dos bonequinhos, dos produtos, continuam comprando deles. Por quê? Porque a Disney atingiu o sentimento deles, não só a razão. Por que, que você precisa assistir esse filme? Por que, que você precisa comprar esse bonequinho do Mickey? O que, que vai te ajudar? Não tem uma razão lógica definida para isso. Tem um sentimento envolvido somente. E esse sentimento é muito importante na hora das vendas. E muitos vendedores hoje eu percebo que eles estão deixando isso de lado, falando muito em termos técnicos, falando como o produto deles é muito bom, como o produto deles é campeão, como o produto deles é muito melhor que o do concorrente, só que não falam por que você deve comprar o produto dele, por que, que eu devo contratar você, qual o sentimento que vai me trazer, o que, que eu espero realmente contratando você? É aliviar alguma dor na minha empresa. É realmente ali trazer, né, sentimentos, coisas boas, soluções verdadeiras. Sempre falar ali realmente como uma forma ali de trazer o storytelling, né? O storytelling é muito bom visado nas vendas. Contar histórias. Você precisa cada vez mais contar a sua história. Por que você está ali vendendo um produto específico, por que que seu produto vai realmente solucionar algum problema. E sempre contando ali um storytelling de algo que aconteceu na sua empresa. Olha, eu tenho um cliente que comprou de mim um produto, em 3 meses ele teve ali um avanço significativo nas suas vendas. Vendeu muito mais, vendeu o dobro, teve uma receita maior. Entendeu? Análise, né? Sempre mostrar ali cases de sucesso dos seus clientes. Isso tudo tem ajudado muito aqui a Quatro Rios a vender mais. Nós somos uma agência de marketing digital pequena, né, comparado com muitas outras agências aqui em São Paulo. Porém, a gente já com um tempo já temos aí bastante cases que podemos mostrar para os nossos leads, para os nossos clientes. Alguns clientes nossos, logo no começo, né, dobraram suas vendas com as soluções que nós mostramos, com as implementações de marketing digital. E muitos desses empresários, desses clientes, eles não vieram com nós por conta de que temos um produto melhor. Não, porque realmente nós mostramos que temos experiência. Temos experiência, temos ali cases, temos ali realmente o que ele precisa para mudar a empresa dele. Isso é muito importante. Aqui, por exemplo, nós trabalhamos muito com corretores de plano de saúde e seguros. Empresas de comércio exterior também, empresas de tecnologia, empresas de logística, mas empresas que vendem planos de saúde e seguros, nós conseguimos aí atrair mais. Por quê? Porque é o tipo de empresa que mais ajudamos. Que mais ajudamos ao longo dessa nossa jornada, ajudamos muitas corretoras a venderem mais, a dobrarem suas vendas, a gerarem leads de qualidade, gerarem demanda para os seus vendedores. Então a gente implementa uma estrutura, um funil que já está adaptado, que já funciona para esse segmento. Isso tem ajudado muitas corretoras até hoje a venderem mais e mais. E nós também ajudarmos essas empresas com a nossa experiência, se adaptando, moldando. E não só a questão da razão, mas também o sentimento, mostrando como é realmente muito bom você vender mais. Mostrar o sentimento de que realmente não só a questão da razão, mas o sentir de que os números jogam a favor, claro, né? Nós temos números muito bons, mas também mostrar ali como é ruim você ser deixado para trás pelo seu concorrente. Então, quando você
criar uma apresentação, por exemplo, uma apresentação para algum cliente de venda, sempre leve em conta ali a emoção, o sentimento, para tomar a decisão. Storytelling funciona muito bem, é uma dica muito boa. Use storytelling, gente. Use storytelling nas suas apresentações. Mostra ali, coloca o seu cliente como o herói da história. Ele vai ser o herói e você é o mentor dele. Você é onde vai levar o seu cliente até o topo, até ele vencer. Acredito que essas dicas ajudam bastante aí alguns vendedores. Tem ajudado os vendedores aqui da Quatro Rios a venderem cada vez mais, tá? E espero que mais e mais vídeos nossos aí possam estar ajudando você a vender mais e a implementar na sua empresa. Até que fica um abraço, se inscreva, acompanhe a gente nas redes sociais, acesse o nosso site. Cada vez mais eu vou estar publicando alguns vídeos desses para mostrar um pouco da nossa vivência, mostrar um pouco como podemos ajudar vocês também, não só com informações, mas também com algumas dicas. Se tiver alguma ideia ou alguma coisa diferente do que eu falei, pode me mandar aqui nos comentários também. E é isso, pessoal. Muito obrigado, viu?